Você prometeu que seria a última vez. Dessa vez, você estava até decidido. Você orou, pediu perdão, chorou, disse para Deus que não voltaria a fazer aquilo. Mas alguns dias depois, você cai novamente. E talvez o pior não seja o pecado. Talvez o pior seja a pergunta que veio depois. O que Deus pensa de mim agora? Se você já fez essa pergunta, fique comigo até o final, porque hoje vamos falar sobre algo que muitos cristãos acreditam, mas poucos têm coragem de admitir. E depois do pecado, surge uma voz. Talvez você já tenha até ouvido ela. Ela não grita, ela sussurra. Ela diz: olha para você, um cristão de verdade não faria isso. Deus já deve estar cansado de ouvir as suas desculpas. Quantas vezes você prometeu que mudaria? E pouco a pouco o pecado deixa de atacar apenas suas atitudes. Ele começa a atacar a sua identidade. Agora você pensa apenas: eu pequei. Você começa a pensar: talvez eu seja um fracasso mesmo. E essa é uma das maiores mentiras que o inimigo usa contra os filhos de Deus. Porque ele sabe que uma pessoa condenada se afasta, mas uma pessoa perdoada continua lutando. Existe um homem na Bíblia que conhecia muito bem essa batalha. Seu nome era Paulo. O mesmo Paulo que escreveu cartas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo Paulo que pregou o Evangelho. O mesmo Paulo que mudou a história do cristianismo. E mesmo assim ele escreveu algo impressionante. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse continuo fazendo. Perceba algo. Paulo não estava descrevendo uma vida sem luta. Ele estava descrevendo uma guerra dentro dele. A carne puxando para um lado, o espírito puxando para o outro. E talvez essa seja uma verdade que você precisa ouvir hoje. A presença da luta não significa ausência de fé. Às vezes, a luta é justamente a prova de que existe vida espiritual dentro de você. Agora chegamos ao ponto que muitos não percebem. Você está tentando vencer o pecado, olhando para ele o tempo inteiro. Você acorda pensando nele, passa o dia tentando evitá-lo, vai dormir pensando em não cair novamente. Mas existe um problema. Aquilo que ocupa sua atenção ganha muita força. Quanto mais você olha para o pecado, maior ele parece. Por isso, muitos cristãos vivem exaustos. Eles passam a vida inteira tentando empurrar a escuridão, quando na verdade deveriam acender a luz. O foco de Deus nunca foi apenas tirar algo da sua vida. O foco de Deus é colocar algo melhor no lugar. Talvez você pense que Deus está esperando a perfeição sua, mas a Bíblia conta outra história totalmente diferente. Davi caiu, Pedro caiu, Jonas caiu, Moisés errou. A diferença não foi a ausência de falhas. A diferença foi o que eles fizeram depois delas. Eles voltaram, eles se arrependeram, eles correram para Deus e não para longe dele. Porque Deus não ama você apenas nos dias em que acerta. Ele continua sendo Pai nos dias em que você também falha. Então, talvez a pergunta não seja como nunca mais cair. Talvez a pergunta correta seja: para onde eu corro quando cair? Porque o inimigo quer que a sua queda vire distância, mas Deus quer transformar a sua queda em dependência. Hoje você pode estar machucado, pode estar decepcionado consigo mesmo, pode estar cansado desta luta. Mas eu quero deixar uma verdade no seu coração. O verdadeiro perigo não é só cair. O verdadeiro perigo é permanecer caído. Levante-se, ore novamente, busca novamente, confie novamente. Porque a mesma graça que te salvou continua disponível hoje, amanhã e sempre. E talvez Deus tenha trazido você até esse vídeo apenas para lembrar uma única coisa: a sua história ainda não terminou. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva "Me perdoe, meu Deus" nos comentários e deixe o seu like.
Só assim, o YouTube entende que o conteúdo foi relevante e o entrega para mais pessoas também. Se essa mensagem contribuiu de alguma forma, considere se inscrever-se aqui no nosso canal. Vamos caminhar juntos na fé, buscando ser mais parecidos com Jesus a cada dia. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, compartilhe esse vídeo. No comentário fixado abaixo, deixei um material que pode ajudar você a se fortalecer ainda mais. Deus abençoe sua vida e a sua família. Até o próximo vídeo, se Jesus não voltar antes.